Os estudiosos dizem que já passamos por diversas eras. Em alguns momentos, o homem era teocentrista, Deus era o centro do universo. Em outro momento, se considerava o antropocentrismo, o homem como o centro do universo. Talvez agora estejamos na era do achocentrismo. Vale aquilo que eu acho que é verdade, mesmo que seja mentira. Por isso, talvez alguns estudiosos digam ainda que estejamos na era da informação. Ou será a desinformação? Olá, eu sou o Robson e estou aqui para convidar você a fazer parte desta comunidade de pessoas que querem ser bem informadas, com conteúdo ético, de qualidade, democrático, que vai incentivar o bom debate que a sociedade precisa fazer. E se você quer conteúdo de qualidade, lembre-se de inscrever-se no nosso canal para ficar bem informado. Todo dia com notícia, comentário e opinião para que você esteja melhor instruído a discutir os temas que estão presentes no dia a dia da sociedade. No programa de hoje, vamos conversar com o deputado federal pelo PSB, Alessandro Molon. Ele é do estado do Rio de Janeiro e é o líder da oposição na Câmara Federal. Seja bem-vindo, deputado, ao nosso Espaço Cidadão. Muito obrigado, Robson. É um grande prazer conversar com você e conversar com todo mundo que te acompanha aqui através do Espaço Cidadão. Igualmente, deputado, seja bem-vindo. E eu gostaria de uma palavra sua em relação às expectativas que o povo brasileiro tem a respeito do super pedido de impeachment que foi protocolado na Câmara. Robson, acho que antes de mais nada vale a pena explicar para quem nos acompanha por que é que a gente está chamando esse pedido de impeachment de super pedido. Na verdade, ele se chama super pedido por várias razões. Primeiro, porque ele é uma compilação, uma junção daquilo que se encontra em 122 pedidos de impeachment já protocolados na Câmara dos Deputados. Portanto, ele é um resumo, uma síntese de todos esses pedidos. Em segundo lugar, ele é um super pedido também porque ele lista 23 crimes de responsabilidade diferentes praticados pelo presidente da República. Ele também é um super pedido porque ele junta dezenas de autores, sejam personalidades, parlamentares, organizações da sociedade civil, enfim, são os mais diversos os seus autores. E ele também é um super pedido porque ele junta autores de visões ideológicas completamente diferentes. Então, nós temos pessoas ali assinando o pedido são pessoas de direita, pessoas de centro, pessoas de esquerda, todas unidas, procurando pedir que o presidente da Câmara dos Deputados cumpra o seu dever, que é o de analisar o pedido. Ele pode até, estranhamente, achar que não há nenhum crime de responsabilidade ali. Que seja, se assim ele entender, ele que negue o pedido para que nós possamos recorrer da sua decisão ao plenário da Câmara dos Deputados. Ou seja, pelo menos que ele analise, né? Pelo menos que ele depois ter recebido, que ele analise o pedido. Exatamente. Hoje, por exemplo, de manhã, ele deu uma entrevista dizendo que vai continuar tocando a Câmara tranquilamente porque não há razão para ter impeachment. Ora, essa pode ser até a opinião dele, mas ele então que responda isso por escrito e não em entrevistas, né? Nós queremos receber a resposta por escrito dele para que a gente possa reagir a ela. Isso. Perfeito. Deputado, e do ponto de vista do ambiente político, seja na sua casa, a Câmara Federal, ou mesmo no Senado, como é que o senhor avalia a chance real de que esse pedido seja pelo menos analisado pelo presidente e depois tenha seguimento? Eu reconheço que o ambiente é desfavorável, seja pela postura do presidente da Câmara,
que, na prática, organizou a base do governo aqui na Câmara dos Deputados. Foi ele que coordenou a ida do Centrão para a base do governo, né? Seja pelo número de parlamentares que continuam apoiando o governo graças ao uso do orçamento secreto. O chamado orçamento secreto, denunciado pelo Estadão, significa a distribuição, nesse ano, Robson, de cerca de 17 bilhões de reais. É muito dinheiro, é um dinheiro que a gente não tem nem ideia de quanto é. E não há como se abrir a caixa preta, deputado, desse orçamento secreto para que o povo brasileiro tenha conhecimento? Foi o que se pediu ao Supremo Tribunal Federal. E lá tramita uma ação que está aos cuidados da ministra Rosa Weber, para que isso seja trazido à luz. Não faz sentido se falar em segredo quando se trata de orçamento público. O dinheiro é seu, é meu, é de todos nós, é do povo brasileiro. Então nós temos o direito de saber quanto foi para onde, a pedido de quem, para fazer o quê. Nós temos o direito de saber se aquilo que foi comprado com esse dinheiro estava no preço certo ou se foi superfaturado. Então, é muito grave que isso tenha sido feito. Isso ajudou o governo a montar uma base de 330 deputados aqui na Câmara dos Deputados. E não tem sido fácil para nós enfrentar essa base, porque é uma base turbinada a bilhões de reais, que caia o mundo em cima da Câmara dos Deputados, aconteça o que acontecer, ela permanece igual. Essas denúncias mais recentes não mexem com a base do governo, porque o que os une são outras coisas, não são convicções. Lamentavelmente. Deputado, e quando a gente pensa nessa situação, o que é que o senhor acredita que poderia impulsionar esse super pedido de impeachment, que une forças diversas, como o senhor colocou, para que realmente essa ideia saia do papel? Já que não há transparência, né, e quando não há transparência também abre-se margem para a corrupção no mundo inteiro, e historicamente já se sabe disso, mas como não há transparência, me parece que isso é algum tipo de pressão política muito forte. Eu queria saber, no seu entendimento, o que é que seria capaz realmente de fazer esse cenário mudar? Olha, eu acho que a mobilização da sociedade brasileira, que está crescendo, Robson. Assim, eu vi as últimas manifestações como manifestações muito representativas. Tinha muita gente nas ruas e está aumentando. A cada manifestação vai mais gente, porque as pessoas estão desesperadas. Hoje de manhã cedo mesmo, encontrei com uma pessoa desconhecida que me abordou na rua e disse: olha, deputado, o que falta para vocês tirarem o Bolsonaro de lá? Falta o presidente da Câmara aceitar o pedido que nós já fizemos. Não é possível, deputado, está tudo dominado, a gente não aguenta mais, as pessoas não aguentam mais. Não é? É um governo tão ruim e que pratique crimes um atrás do outro. Agora, Robson, ele deu para ameaçar o Supremo Tribunal Federal e o Congresso, dizendo que se não tiver voto impresso, ele não vai aceitar o resultado da eleição. Ora, como é que é possível uma coisa dessa? Nos últimos 20 anos, mais de 20 anos, o Brasil faz eleições com urnas eletrônicas. Ele foi eleito a vida inteira através de urnas eletrônicas. E agora elas não servem mais. Justo na eleição que ele sabe que vai perder, ele está querendo criar uma desculpa para tentar impedir o resultado de ser apurado, como o Trump fez nos Estados Unidos e, felizmente, foi derrotado. E o próprio Trump, veja como, quando a gente pensa em história, né, praticamente se pergunta hoje, quem é Trump nos Estados Unidos? Né? Retirou seu próprio site do ar, já evaporou. Né? Tão terrível e insignificante que foi tal figura, e isso deve acontecer com o próprio Jair Bolsonaro. Eu também acredito. Eu gostaria de saber, deputado, quando a gente pensa nesse contexto que a gente está vivendo, há um outro lado também de pressão política forte, importante, que é fiscalização, combate à corrupção. E nós estamos observando, né, tanto atos por parte do presidente Bolsonaro e de sua família que aconteceram antes dele ser presidente, o caso das rachadinhas, e o senhor que é do estado dele, do Rio de Janeiro, deve conhecer muito bem profundamente isso, e por outro lado, escândalos também que desaguam nessas suspeitas de corrupção, muito próximos daquilo que a gente entende como corrupção, que é o caso de negociatas com a própria vacina, né? As pessoas morrendo, o governo atrasando pedidos de vacina e, por outro lado, facilitando algumas coisas muito estranhas.
Mas eu queria entender que tipo de ação o senhor, como líder da oposição, a própria Câmara e o Senado, podem fazer para que se chacoalhe a Procuradoria-Geral da República, que está parecendo um antigo engavetador geral da República, né? Parece mais um aliado do presidente. Recentemente, a própria ministra Rosa Weber disse que não estava entre as atribuições da Procuradoria-Geral da República o papel de espectador dos acontecimentos da República, quer dizer, de ficar olhando sem fazer nada, né? É muito ruim a atuação da Procuradoria-Geral da República em relação ao presidente Bolsonaro. Infelizmente, tem deixado muito a desejar. Esses crimes praticados pelo presidente e por sua família antes dele assumir o mandato, Robson, eles não podem ser objetos de processo contra o presidente durante o mandato dele. Podem ser contra os filhos, né? E, nesse sentido, o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal estão atuando bem. Tudo que sabemos até hoje foi fruto do trabalho dos dois Ministérios Públicos, né? E, recentemente, o Ministério Público Federal entrou contra o pedido de Flávio Bolsonaro para que seja reconhecido o seu foro privilegiado. Justo isso que ele tantas vezes criticou, a sua família diziam que eram contra o foro privilegiado, agora querem se beneficiar disso. Na verdade, o povo brasileiro está descobrindo, Robson, que aquele discurso de combate à corrupção era uma farsa. Era uma grande farsa, uma fraude, para enganar os brasileiros, para que os brasileiros achassem que estavam votando em pessoas que tinham a vida marcada pelo combate à corrupção. Justo o contrário. Isso, deputado, interferiu no processo eleitoral, porque tinha-se uma imagem de quem era o presidente Bolsonaro no período de campanha. Mas já no período de campanha, a Polícia Federal havia descoberto esse escândalo da rachadinha. Se aquilo estoura naquela hora, talvez hoje nós tivéssemos um outro resultado político eleitoral. Sim, uma das investigações é o fato de eles terem sido alertados por um vazamento da Polícia Federal de que eles estavam sendo investigados, né? Isso no segundo turno, antes do segundo turno das eleições, e isso não veio à tona. Esperou-se passar as eleições para isso ser divulgado. Ou seja, um comportamento também muito ruim, né, de quem eventualmente vazou essa investigação e contribuiu para que ele destruísse provas, porque ele demitiu gente assim que soube, né? Eles tomaram medidas de demitir pessoas, né? Salvo engano, o próprio Fabrício Queiroz foi demitido nesse momento, eu não tenho certeza, mas o próprio Fabrício me parece que teria sido demitido nesse momento. Quanto aos crimes que o presidente tem praticado durante o mandato, por esses ele pode e deve responder durante o mandato. Então, nós já representamos tanto a Procuradoria-Geral da República quanto aos outros órgãos que podem investigá-lo. Por exemplo, já o denunciamos por improbidade junto ao Ministério Público Federal e também já denunciamos ao Tribunal de Contas da União esses esquemas da compra da Covaxin. Ontem mesmo eu falava, Robson, com o ministro Benjamin Zimler, que é o relator da denúncia que eu fiz sobre a compra da Covaxin, e ele se mostrava, de fato, muito perplexo, assim, muito impressionado com a falta de informações, com a falta de cuidados na compra, o que pode sugerir que era tudo voltado para fazer um esquema mesmo. E aí, é como você disse bem, né? É inacreditável que num país em que as pessoas estão morrendo por falta de vacina, o presidente da República atrase a compra da vacina melhor e mais barata, que era a da Pfizer, $10 a dose, com uma tecnologia muito mais avançada do que essa indiana, para comprar uma vacina pior e mais cara apenas porque ali tem propina para os membros do seu governo. Quer dizer, é muito grave, né? Assim, é o que pode haver de pior, porque junta a corrupção com o assassinato das pessoas, porque as pessoas morreram por falta de vacina. Todo mundo perdeu uma pessoa querida, Robson. Não tem ninguém que não conheça alguém que morreu de Covid. E era gente que podia estar entre nós. São mortes evitáveis. Não são mortes inevitáveis. Isso é que me causa indignação, entende? Deputado, e ainda nessa questão da própria vacinação, nós sabemos que há uma campanha muito forte de desinformação.
protagonizado, inclusive, por expoentes do próprio Palácio do Planalto, filhos do presidente, acessos que são detectados dentro do Palácio do Planalto, a história do gabinete do ódio, que já foi descoberto e denunciado pela Joyce Haussmann, e nós observamos que parece que até agora, efetivamente, não houve nenhuma punição a alguém. Porque uma coisa são as fake news, que isso é um absurdo, isso fere demais a democracia, mas outra coisa são essas fake news aplicadas à questão da saúde pública, né? Fazendo com que se jogue fora milhões de reais que são investidos em campanhas publicitárias conscientizando a população, e você tem, do outro lado, essas máquinas fabricando esse tipo de coisa, e tem gente que acredita em qualquer coisa, e isso está prejudicando a imunização no país inteiro. Olha, Robson, no domingo de manhã, eu encontrei um amigo que me contou que um amigo dele, uma pessoa que eu não conheço, pegou Covid, esteve internado, foi entubado, ficou 2 meses no hospital, quase morreu, saiu do hospital, pediu dinheiro emprestado aos amigos para pagar a conta do hospital, porque teve que pagar alguns médicos que não eram cobertos pelo plano. E depois esse mesmo amigo disse para os colegas que não ia se vacinar, porque a vacinação é uma interferência do Estado na vida do cidadão. Esse meu amigo, que teve contato com essa outra pessoa, me relatou isso também perplexo e indignado, dizendo: Molon, não é possível que a gente esteja vivendo isso. Nós dissemos para ele: você quase morreu, cara. Você não aprendeu nada com isso, você vai esperar pegar de novo para morrer. Você imagine, a pessoa não, isso nunca foi um problema no Brasil, Robson. O Brasil sempre foi um país exemplar de vacinação. A gente serve de exemplo para outros países do mundo ao longo da nossa história. Esse caso está sendo o pior de todos. Por quê? Porque esses irresponsáveis do governo, esses inconsequentes, esse presidente da República que não tem compromisso com a vida do povo, semeou a dúvida, o medo. Tem gente achando que tem chip em vacina, o que é uma coisa ridícula, mas tem gente que acha isso, né? Enfim, se espalhou uma desinformação que é a maior